você lembra da sua infância? E quais dessas lembranças já foram alteradas ao longo do tempo? Essas lembranças são suas, de relatos de pessoas, ou são aquelas fabricadas pela tua mente? Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista, e hoje eu quero convidar vocês a refletir sobre essas memórias que nem sempre são tão nossas assim. Hoje adulta, você já se viu tendo muitas dessas histórias que foram verdades por muito tempo, sendo desmoronadas, sendo desconstruídas, enquanto você vai aprendendo sobre si? Tava até agora numa sessão com uma cliente e eu perguntei pra ela, beleza, que coisas você conhece sobre si e tá conhecendo a partir disso? E quais dessas coisas também, ou de outras coisas, você vem desconhecendo sobre si? Já assistiu Divertidamente? Lembra daquelas ilhas de personalidade da Riley? Tinha a ilha da família, do rock, da honestidade, da bobeira. E aí vocês lembram que cada uma era ativada? Tipo, aquela da bobeira, ela girava, tinha tipo uma roda gigante, acho que era uma roda gigante, que ela ativava e tudo mais, quando a Riley vivia um momento de bobeira. Eu gosto muito da ideia desse filme, Divertidamente, pra mim, assim, acho que pra nós, psis, é um ótimo recurso, porque ele demonstra muito dessas experiências que a gente vive internamente, né, e que aí externamente a gente passa, mas que são reais. A gente vai desenvolvendo essas ilhas, que são essas ditas personalidades, esses nossos lados, essas coisas que muitas vezes são estruturadas, mas que também podem desmoronar. Que nem a todo momento, eles tinham esse medo, as emoções tinham esse medo. Meu Deus, vai desmoronar isso, vai desmoronar aquilo. A parte da família tentava ali ajustar a partir das memórias já vividas, né, que eles colocavam aquela bolinha da memória ali, reviva isso, mas também pelas experiências que a gente continua vivendo. Não sei se vocês lembram, teve até um momento, acho que foi o Raiva que falou assim, já essa ilha aí da boy band vai acabar. Porque são ilhas, assim, né, que vão passando. Eu, por exemplo, a minha ilha da boy band nunca passou. E aí, voltando, né, pra nossa história, e não só da Riley, já reparou que muitas dessas ilhas que a gente vai construindo, elas precisam ser mantidas. Não adianta só por meio de memórias, mesmo que muitas delas acabam sendo ali presentes só pelas memórias, mas muitas delas precisam desse momento atual, das novas criações de memórias, para serem mantidas, para ficarem de pé. Então elas precisavam daquela ativação para elas se manterem ali atuais. E aí, se a gente para pensar, muitas dessas ilhas acabam se quebrando, se desmontando, quando a gente se depara que aquela ilha não é muito nossa. Na verdade, ela foi construída a partir de diversos vieses que não os nossos. E outra coisa que eu queria provocar vocês aqui. Vocês já pararam para pensar como muitas dessas ilhas, elas não são necessariamente positivas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu venho de uma família japonesa, como dá para ver aqui, e pelo meu nome, né? Bianca Mayumi Matsuyoshi, ó. Minha família é toda japonesa. E a partir daí, o que a gente entende? Que ao longo da minha história e da história da minha família, a gente teve algo que foi sendo repercutido com o tempo. O que eu percebo na minha família é uma rigidez ali e aqui, bastante aqui e ali, mas também uma relação bem disfuncional com dinheiro. Por muito tempo eu não entendia o porquê eu tinha uma relação assim com o dinheiro, porque na minha família, meu pai sempre me ensinou a meio que gerir o meu dinheiro. Eu cresci com pais divorciados, então desde meus 2 anos, e eles me davam mesadas, né? E a gente dividia quem dava a minha mesada e tudo mais. E eles falavam, olha, você tem esse dinheiro para fazer a tua gestão, boa sorte. Além disso, eu também ganhava uma ajudinha outra da minha avó ali, né? Que foi quem me cuidou. Mas então, assim, tinha esse lugar meu de ir aprendendo a lidar com aquele meu saláriozinho de filha e lidar com a vida, assim, né? E aí, quando eu era criança, era de um jeito. E aí, quando eu fui crescendo, fui virando adolescente, foi aumentando. E eu tive que ter mais responsabilidade e etc. Mas aí, pensando nessa minha ilha do dinheiro. O que eu reparei é que mesmo tendo toda essa educação financeira, a gente ainda carrega, e até hoje, eu digo por mim, como a geração até mais nova, um histórico de muita atenção, muito alarde, muito cuidado com o dinheiro. Por quê? E isso eu só vou entender agora adulta, né? Ainda teve isso. Porque, parando pra refletir, meus avós, eles foram a primeira geração da minha família a chegar aqui, meus avós e bisavós, a se firmarem aqui no Brasil. E a partir daí, eu fui estudando e tudo mais, fui ouvindo as histórias deles e fui entendendo que a minha família não veio aqui como muitas outras famílias, e aí isso fala sobre a nossa história de japoneses e chineses, eles não vieram aqui a convite do Brasil e foram bem recebidos assim, não. Na verdade, eles vieram para substituir
né? Enfim, eu acho que manter o que já se mantinha, mas aumentar o que a gente entende como um trabalho análogo à escravidão. Óbvio que não era da mesma forma que a população negra viveu aqui, assim, longe disso, nem que os indígenas do Brasil viveram, mas eles vieram para isso. Então, eles não ganhavam dinheiro para trabalhar, eles ganhavam de comida, coisas nesse sentido, e iam ganhando um pouquinho de dinheiro fazendo algumas plantações deles, fazendo algumas coisas nesse sentido. Eles vieram para morar na fazenda dos brancos que moravam aqui. Enfim. Aí, pensando nisso, eu fui entendendo que meus pais vieram com uma responsabilidade muito grande, porque meus pais foram os primeiros da família a fazerem faculdade, dos dois lados. Minha mãe, né, com uma irmã mais velha, e meu pai como um irmão mais velho. E eles tinham que dar certo. Tinha todo um histórico, né, a gente fala sobre quando a gente vai ler a história dos descendentes japoneses aqui no Brasil. Esse primeiro filho brasileiro, né, que nasceu brasileiro, mas que vem dessa descendência japonesa, eles vinham com uma carga muito grande para ter que dar certo, bem entre aspas, né, dar certo. Então, todo o dinheiro era investido muito nessa universidade desse filho, os estudos muito para esse filho, toda a expectativa de um sucesso financeiro para eles, tanto que tem a ideia, né, de japonês a minoria modelo, japonês não, né, os asiáticos são a minoria modelo, então tinha toda essa carga. E para isso eles tinham que trabalhar muito, tinham que estudar muito, fazer muitas coisas. Eu não sei se eu já contei aqui no YouTube, mas acho que eu já contei isso no podcast. Eu tinha uma perspectiva muito minha que eu não era inteligente, eu era esforçada. Ainda vejo um pouco disso, sim. Eu não me considero inteligente, mas me considero muito esforçada. Por quê? Desde sempre me ensinaram a ser esforçada. Esse comportamento tá em mim. Pra quê? Pra gente ter um medo gigantesco de dinheiro. E aí que eu tava falando pra vocês, voltando lá pras ilhas. Contextualizei tudo isso pra vocês entenderem que essas ilhas, elas não são construídas só com a nossa história. Nasci princesa aqui, a partir daí eu vou construindo essas ilhas. Não, elas vêm de todo um histórico. Então, pra mim, essa ilha dinheiro, ela carrega coisas que nunca me falaram diretamente, então, tipo, coisas que eu tive que pesquisar e ir entendendo também, inferências, memórias minhas e também coisas que me contaram. E fui percebendo que por isso que eu tenho uma relação de tanto atenção com dinheiro, de ter que trabalhar tanto, de ter medo de não ter um dia, de achar que eu não mereço gastar com algumas coisas. Então, tudo isso vai mexendo em mim e vai sendo ativado continuamente com a minha história atual. Não só com a minha história atual, mas com todas essas coisas do passado. Eu não vivi nada do que os meus avós, meus pais viveram, mas de alguma forma me passaram essas informações de que eu preciso ganhar honestamente o dinheiro, eu preciso trabalhar muito pra isso, tenho que tomar cuidado, porque o dinheiro não suma das minhas mãos. E aí, essa ilha, ela não só é ativada pra mim quando eu trabalho, ou quando eu recebo dinheiro, mas quando eu tenho que pagar meus boletos, quando eu gasto com coisas das mais fúteis, as mais necessárias, básicas, quando eu crio planos a longo prazo e até mesmo quando o meu corpo sai somatizado pelas minhas doenças autoimunes. Isso tudo é como um fantasma, que por muito tempo não foi acessado, eu sabia que estava lá ocupando algum espaço, mas eu não via, eu não entendia. Todas nós vamos desenvolvendo ilhas que a gente às vezes nem sabe a origem, que às vezes a gente nem entende os porquês, os praquês, mas que estão lá, permanecem lá e são sentidas por nós. E voltando para aquilo que eu falei lá no início do vídeo, eu acho que vão ter muitas coisas que a gente conhece, mas também vão ter muitas coisas que a gente vai entendendo que a gente desconhece. É aquele descobrindo que eu não conheço muita coisa sobre mim, sabe? Não posso te garantir e nem sei se algum dia a gente vai acessar todas essas nossas ilhas. A gente vai conseguir aproveitá-las, conhecê-las, desbravá-las. Mas acredito que vale aqui a nossa consciência, a nossa intenção e a nossa escolha de conseguir acessar o que for possível. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo aqui, mais reflexivo, profundo. Me contem nos comentários se fez sentido pra vocês, se vocês já assistiram Divertidamente ou não, se estão animados com Divertidamente 2, porque eu estou. Vai sair inclusive no mesmo aniversário. Vamos ver, vai ser um grande presente, porque eu adoro. Sempre me indico. E é isso, aproveitem para compartilhar esse vídeo, dar o like e seguir, se inscrever, tudo isso. Também temos nossas redes sociais no @psi.bianca e o podcast Mulher de Voz. Beijo, tchau!